Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos nesta transmissão que essa semana é gravada porque nós estamos no retiro do clero da Arquidiocese de Cuiabá. Rezem por nós. Mas a gente sempre coloca aí a transmissão para vocês terem a ocasião de falarem uns com os outros, de se encontrarem como família. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta ao vivo. E eu gostaria de colocar um tema para vocês que seria errado eu dizer que é um tema de Quaresma, porque na verdade é um tema da vida toda. Mas é que é um tema de Quaresma porque é a razão pela qual a Igreja quer uma Quaresma, instituiu uma Quaresma. É que nós cristãos precisamos carregar a nossa cruz a vida toda. E aqui é uma coisa que a gente, infelizmente, ouve pouco, né? Todo mundo segue Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é um iluminado, Jesus é um profeta, Jesus é muito bom, Jesus é misericordioso, Jesus é manso e humilde de coração, e tudo isso é verdade. Mas Ele, que é Deus que se fez homem, o Verbo encarnado, Ele, quando entrou neste mundo, Ele entrou neste mundo para oferecer o santo sacrifício da cruz. E essa é a razão de ser dele vir a esse mundo. O que acontece é que São Pedro, que já tinha entendido que Jesus era o Filho de Deus, está lá no capítulo 16 de São Mateus, e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? Jesus até elogia São Pedro, dizendo: bem-aventurado, feliz és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o próprio Pai do céu, foi o Espírito Santo quem iluminou Pedro nesse momento. Jesus movido pelo Espírito Santo. Momentos depois, Jesus então começa a falar da cruz. E Pedro, então, que isso não aconteça. Jesus então usa as mesmas palavras que ele usou para Satanás, que o estava tentando no deserto. Afasta-te, Satanás. Nós ouvimos ontem o Evangelho, todo o primeiro domingo da Quaresma, nos fala, nos repete esse Evangelho da tentação de Cristo no deserto. E Jesus, tentado, Jesus diz: afasta-te, Satanás. Pois bem, essa mesma expressão, afasta-te, Satanás, aparece outra vez. Estava lá na tentação do deserto, agora está cá, no capítulo 16. Pedro. O cristão que aceita Jesus, mas não aceita a cruz de Jesus. São Pedro. Vejam, São Pedro, ninguém pode dizer que São Pedro não tem fé. São Pedro tem fé. É uma fé iluminada. É uma fé iluminada por Deus. Jesus acabou de dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas o cristão que tem fé, mas não aprofunda esta fé, essa fé pode se transformar em algo de satânico. Claro que aí a gente entende. É a fé no ato em que ela não é fé. Ou seja, dentro de nós
Na nossa alma, a fé já está lá, estabelecida. É lá que é edificada a igreja. Mas a gente não ouve somente o chamado de Deus e do Espírito Santo. Nós temos outras coisas dentro de nós que gritam. É a carne que grita dentro de nós. Então, quando nós ouvimos a nossa lógica humana e de uma humanidade desordenada, porque decaída, manchada pelo pecado original, quando você começa a ouvir a carne, tem algo de satânico dentro de você. É exatamente isso que a igreja nos ensina quando diz que os 3 inimigos da alma são o diabo, o mundo e a carne. O que é a carne? Você é cristão. Você tem fé. O Espírito Santo iluminou você. Você tem a graça divina dentro de você. Você não pecou. Atenção, não é um pecado. Você não pecou. Você não perdeu a caridade. Mas nem tudo que está dentro de você, que fala dentro de você, é divino. Muitas vezes coisas que falam dentro de você são simplesmente carnais. E o que é a carne? O que é esse terrível inimigo da carne? Carne é a palavra sarx, sarkos, que a Bíblia usa para designar a alma. A alma apegada num amor a si mesmo desordenado. Ela fica carnal. Né? Então, Jesus diz claramente para Pedro, né? Deixa eu ler o texto para você não ficar achando que são fantasias da minha cabeça. Então Pedro, chamando-o à parte, chamando Jesus, começou a censurá-lo. Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, escandalon. Antes era pedra que edificava a igreja, agora é pedra de tropeço. Pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Veja, São Pedro acabou de pensar conforme Deus. Jesus disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, tu pensas como o Pai do céu pensa, ao dizeres: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas ao aceitar o Cristo, eu estou movido por Deus. E ao renegar a cruz, eu estou sendo movido pelo pior inimigo da minha alma, que é a carne. Tu não pensas como Deus, tu pensas como de acordo com os homens. Então veja, aqui a palavra Satã, né, inimigo. Aqui o inimigo é a própria alma de Pedro. Não é que Pedro está possesso. Você está entendendo? Pedro não está possuído pelo demônio. Pedro está possuído de si mesmo. Ou seja, nesse momento, não é o Espírito Santo quem está inspirando Pedro, mas é a carne de Pedro que está fugindo da cruz, está dizendo: socorro, 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 socorro. E então Jesus, para ensinar a todos, São Pedro chamou Jesus à parte e disse: Jesus, que isso não aconteça, meu Deus do céu, etc e tal. Aí Jesus, que era o bem de Pedro, começa a mostrar aos discípulos, não só Pedro, não é? Que é necessário abraçar a cruz. Ele diz: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui então eu gostaria de dividir o nosso programa e o recadinho que eu gostaria de dar para vocês hoje em duas partes. O negue-se a si mesmo, né? No grego original, aparnesasto é auton, e o tome sua cruz, arato ton stauron autu. Essas duas partes estão presentes em Marcos, em Lucas e em Mateus, que é o evangelho que nós estamos seguindo. Então, está lá, essas duas partes clarinho. E o padre Garrigou Lagrange faz o seguinte comentário. Veja, a primeira parte é a parte que todo bom cristão faz. O padre Garrigou fazia, mas tudo bem. Que é a parte da quaresma. Renuncia a ti mesmo. Renuncia a ti mesmo quer dizer o seguinte: nós precisamos mortificar este amor desordenado que nós temos dentro de nós. Essa é a primeira parte. E existe uma vida mortificada, não é? Que é instituída pela igreja, de pessoas que deveriam viver, né? Em estilo de quaresma a vida inteira, ou seja, de negação de si mesmo a vida inteira, que é a vida religiosa. A vida religiosa é uma vida, digamos assim, da pessoa que resolveu renunciar a si mesmo através dos votos de castidade, pobreza e obediência. Nem todo cristão faz isso, mas todo cristão deve viver a mortificação. Só que o religioso vive isso em estado permanente. Ok, esse é o renuncia a ti mesmo. Então, se você renunciar a esse amor próprio, tá tudo bom. Sim. Mas tem a segunda parte. Toma a tua cruz. Sabe por quê? Porque qualquer um sabe. Não é somente hoje. Pega aí, nos séculos passados, quando a vida religiosa florescia, quando os religiosos eram generosos, etc e tal, isso, aquilo, todo mundo sabe que um bom religioso que vive a vida de regra, sem uma falha, que não tem um pecado venial sequer, entala e não vira santo nunca. Por quê? Porque falta a segunda parte. Toma a tua cruz e me segue. Aí nós vamos ver o que é esse tomar a cruz. Tá? Então, vejam, essa é a arquitetura do que eu quero dizer. São duas partes. Renuncia a si mesmo e toma a tua cruz. Então vamos lá. Vamos agora desmembrar isso. Vamos meditar sobre isso. Renuncia a ti mesmo. Quem já acompanha minhas pregações e se lembra lá desde terapia das doenças espirituais, né? Aquelas primeiras pregações que depois virou livro, Olhar que Cura, etc, etc, que eu falo, é uma coisa dos padres da igreja, não é invenção minha, que nós temos um amor desordenado dentro de nós. É a filáusia. O que é a filáusia? Filia é amor, né? Autós é amor próprio. Existe um amor próprio ordenado, bom, que a gente deve ter, não é? É quando eu amo a mim mesmo a partir do olhar de Deus. O amor próprio, ordenado e bom, é quando eu me amo, não por mim, isolado, cortado de tudo, não, mas é quando eu olho para mim com o mesmo olhar com que Deus me olha. E aí Deus olha para mim e vê dentro de mim a graça, vê o Filho Jesus e diz: tu és meu Filho muito amado, no qual coloquei toda a minha complacência, etc. Se eu me amo dessa maneira, então eu me amo bem. O problema é que existe no ser humano um amor desordenado
autodestruidor, que é o que a gente chama de filáusia desordenada. Esse amor próprio desordenado, onde, na verdade, a pessoa, na tentativa de se amar, ela vai se destruindo, se destruindo, se destruindo, se destruindo. Que é exatamente isso que Jesus tenta ensinar para as pessoas quando diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por causa de mim, encontrá-la-á. O que quer dizer isto? Todo mundo vê. Por que é que um drogado consome drogas? Porque ele quer ser feliz. Mas todo mundo, sóbrio, aqui do lado de fora, olhando para o drogado, diz: esse cara está se destruindo. Ou seja, é um amor de si que se destrói. São João Crisóstomo diz assim: bom, é um amor louco, porque é típico dos loucos infligir feridas em si mesmo. Se você encontrar uma pessoa no meio da rua, né, se cortando toda assim, você para a pessoa, chama o SAMU, essa pessoa precisa ser detida. É um amor louco. É um amor que se autodestrói. Bem, não precisa de muita coisa para a gente enxergar que a humanidade está levando isso ao paroxismo, está levando isso ao máximo grau. Não é? Vocês acompanharam no blog do nosso site esses dias a tradução que a nossa equipe fez de um artigo a respeito da eutanásia na Bélgica. Aquelas pessoas não querem mais sofrer. Ah, eu não quero sofrer, então o que é que eu faço? Eu me mato. Gente, é a coisa mais louca. Né? Quer dizer, eu estou passando porque eu não quero passar por um sofrimento psíquico. Eu tenho o direito de me matar. E os médicos estão fazendo isso. Entendeu? Fulano fez uma cirurgia, não deu certo do jeito que ele queria, então ele está sofrendo interiormente e se mata. Pai, mãe e filhos resolvem, o pai e a mãe, eles vão envelhecer, se vão envelhecer, vão sofrer, se vão sofrer, então é melhor se matar. Pronto. E aí os filhos decidem que a melhor saída para o pai e para a mãe é morrer. Mas não tinham doença nenhuma. Não tinham doença nenhuma, mas é melhor morrer logo. Ou seja, qualquer um vê que essa civilização está doente. Essa civilização está doente de um amor próprio, uma filáusia, um amor desordenado de quem acaba consigo mesmo. Então, já que eu não quero sofrer, eu destruo minha vida. Mas se você for olhar, tá? A única diferença entre o que Jesus está falando e a nossa civilização atual é que a nossa civilização, ela erigiu a loucura da filáusia em sistema institucional. Não é? Mas isso é uma coisa que está na natureza decaída do homem e nós temos que aprender. Aprender que existe, é saudável você negar a você mesmo os seus caprichos, suas vontades. Qualquer um enxerga isso na educação sadia de uma criança. Tá? Vamos fazer aqui uma analogia entre a sua alma e o seu corpo e o pai e a mãe de uma criança e a criança. Um pai ou uma mãe que verdadeiramente ama o seu filho, quando o seu filho, cheio de caprichos, birras e mimos, faz alguma coisa destruidora para ele mesmo, o que é que o pai e a mãe faz? Diz: não. Eu nego. Eu digo não. Ah, mas eu quero comer doce agora. Não.
Por quê? Porque senão você não vai comer as proteínas do almoço. Agora não é hora do doce, o doce é depois do almoço. Ah, mas eu não quero comer. Vai comer. Ah, então não quero. Então não tem sobremesa. Pronto. Simples assim. Qualquer pai, qualquer mãe sabe disso. Não precisa bater no filho, não precisa espancar, não precisa fazer nada. Basta você colocar limite. Não tem outra maneira de você educar uma criança. Por quê? Porque aquela criança de 4, 5 anos de idade, ela não tem o uso da razão. Ela não é capaz de contemplar o bem e escolhê-lo. Você tem que fazer isso por ele. Assim também o nosso corpo. O seu cérebro, ele não é capaz de contemplar a verdade e o bem sozinho. A alma tem que entrar em funcionamento. Os cérebros dos macacos não contemplam a verdade e nem optam pelo bem. Então, a alma, é o pai e a mãe desse corpo. Não mime o seu corpo, porque ele se volta contra você. Você vê claramente que certos pais e certas mães criam verdadeiros monstros dentro de casa, onde a criança é o tiranete, é o tirano que governa a casa com todos os seus caprichos. E o pai e a mãe, prisioneiros da própria vaidade, da imagem, já que eles passam o dia inteiro trabalhando fora e largaram o filho com a babá, né? Eles chegam em casa todo complexado. Ai, eu não posso dizer não para o meu filho, porque senão eu tenho que ser para o meu filho o cara legal, eu tenho que ser para o meu filho, né, a mamãe legal. Porque se eu chego em casa e o que eu digo é não, então pronto. Os pais ficam reféns dos próprios filhos. Eu estou aqui usando uma analogia, mas para dizer como é que pais terminam sendo tiranizados pelo próprio filho. Pois bem, nós terminamos sendo tiranizados pelos gostos e caprichos do nosso corpo. E aí a sua alma fica carnal. O que é a carne? A carne não é... As pessoas dizem, é porque a Igreja Católica ela é contra o corpo é mau e o espírito é bom. Mas é exatamente o contrário. O mal é sempre espiritual. O verdadeiro mal, que merece o nome de mal, tem males físicos também, mas o verdadeiro mal é espiritual. A pior coisa que existe é um espírito puro, chama-se Satanás. Não tem corpo nenhum. Quem peca é a sua alma. Seu corpo não peca. Sozinho não. Senão os macacos pecariam, as vacas pecariam e as nossas prisões estariam cheias de crocodilos, macacos, orangotangos, etc e tal. Por quê? Porque são todos criminosos. Mas a gente sabe muito bem que um cérebro animal não peca. Um cérebro animal não contempla a verdade e não sabe o que é o bem. Quem é que peca? A sua alma. Acontece que quando a sua alma, que poderia fazer coisa melhor, escolhe o mal, o que é que a sua alma faz? Ela está pecando, ela está fazendo exatamente aquilo que fazem os pais quando permitem que o seu filho faça o mal. Se o seu filho de 4 ou 5 anos de idade pegar uma pistola e você vê, e você não segura seu filho, e ele vai, puxa o gatilho e mata o vizinho, quem vai para a cadeia é você. Porque seu filho não tinha juízo, mas você tem. Quem puxou o gatilho foi o seu filho, mas o criminoso é você. Assim como quem faz
o sexo, no adultério, quem consome drogas, quem bebe até se perder o juízo, é o seu corpo. Mas quem devia ter juízo é a sua alma. Então essa alma tiranizada pelo corpo a gente chama de carne. É um amor desordenado. E a pessoa querendo se salvar se perde. Não quero sofrer. Né? É a lei da filáusia, que é a lei do cérebro. Né? Pega lá no meu livro, Olhar que Cura, eu digo, a lei da filáusia, os padres da igreja é: foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Essa é a lei do cérebro. Né? Pega um cavalinho, põe para puxar a charrete, você dá uma chicotada, ele foge da dor. E ele trabalha para você. Põe um milhozinho na frente dele. Ele está com fome, ele quer comer, ele come, vai comer o milho e puxa a charrete do mesmo jeito, busca o prazer. Ele é refém disso. O cérebro funciona assim. O problema é que o cérebro humano, ele está unido a uma alma sobrenatural. E este composto, que é o ser humano, tem potencialidades que os animais não têm. Por isso, tem potencialidades para o bem e para o mal. Nós precisamos mortificar. Você não pode deixar este amor próprio desordenado mandar na sua vida. E é por isso que a igreja nos ensina na Quaresma que nós precisamos fazer isso a vida inteira. O livro de Jó nos diz, é uma luta a vida do homem sobre a terra. É uma luta contra quem? Contra o Satã da alma humana. Quais são os 3 inimigos da alma humana? O diabo e seus demônios, o mundo, pode falar disso outro dia, mas é o sistema pecaminoso, e a carne. A carne quer dizer a minha alma, tão ligada aos caprichos do corpo que ela se tornou carnal. A alma desordenada, ela merece o nome de carne. Ela é espiritual, mas ela virou um troço carnal. Então, Jesus chega e diz, se alguém quer me seguir. Esse é o primeiro passo. Você quer me seguir? Pedro, você quer me seguir? Pedro, você já sabe quem eu sou. Você já disse, tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Muito bem, Simão, Pedro. Não foi a carne e não foi o sangue. Não foi a filáusia que fez isso. Não foi o cérebro que te contou isso. Mas foi a tua alma iluminada pelo Pai do céu que reconheceu. Eu sou o Cristo. É verdade mesmo. E é nesta fé, na alma iluminada pelo Espírito Santo, que eu vou construir a minha igreja. Então, eu agora vou para Jerusalém e vou lá para sofrer, porque eu vim para isso. Esta é a razão da minha vinda. Você entendeu que eu sou o Filho de Deus? Mas olha aqui, não é? Carta aos Hebreus, capítulo 10. Já que os sacrifícios do Antigo Testamento não adiantavam mais nada, se é que algum dia adiantaram, a Carta aos Hebreus então diz, por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara. Ao entrar no mundo, lá no ventre de Maria, não na cruz, quando Jesus tentou implantar um reino aqui no mundo, onde estava tudo legal, né, o paraíso socialista, aí não deu certo, vieram as forças contra-revolucionárias, retrógradas, e crucificaram Jesus. Aí Jesus disse, deu errado, então vamos abraçar a cruz. Não é isso. Isso não está em lugar nenhum, nem na Sagrada Escritura, nem na tradição da igreja, nem nos santos, nem no magistério. Quer dizer,
Que raça de cristianismo é esse que nós estamos seguindo? Gente, nós somos católicos. Você entra na igreja católica, o que você vê na igreja católica? Você vê um Jesus crucificado ali, ele é crucificado. O único lugar onde você encontra um Jesus, você pode encontrar uma cruz em outras igrejas, mas Jesus crucificado, sangrando, dolorido, sofrido, você vai encontrar na igreja católica. De 2000 anos. Por quê? Porque ali está a nossa salvação. É na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É nossa salvação, nossa vida. A Igreja Católica é a única que na Sexta-feira Santa, no momento da derrota da mentalidade humana, da carne, onde Jesus está derrotado, Jesus é o fracassado, a igreja canta Vitória, tu reinarás. A gente não começa a cantar Vitória no domingo de manhã. A gente canta Vitória na sexta-feira. Esta é a verdade católica. Essa é a realidade da nossa Santa Igreja. Jesus veio para a cruz. E está escrito aqui, ao entrar no mundo, lá no ventre de Maria, o Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Então quer dizer o seguinte, bode, cabrito, touro, carneiro, etc. não era o que Deus queria. Deus foi e fez um corpo para ele. Não foram de teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse, eis que eu venho. Então Jesus agora está lá no corpo de Nossa Senhora, bebê, né? Ou seja, concebido, embriãozinho. Eis que eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus vem fazer a vontade de Deus. Esse é o sacrifício. O sacrifício é uma alma humana que nega a si mesma. Abneget semetipsum. Nega a si mesmo. E ele diz mais abaixo, Hebreus 10:10. 10:10. A frase é fantástica. É em virtude desta vontade, ou seja, fazer a vontade de Deus, que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo realizada uma vez por todas. Efapax, uma vez por todas, de uma vez só, uma vez só. O corpo de Jesus oferecido. Fizeste um corpo. Ele oferece o corpo. Mas só a morte, claro, o que é que você olha para a cruz? O que é que você vê na cruz? Bom, se é um Jesus morto, você vê um cadáver. Você vê um crime. Mas o que você não vê é a vitória. Porque somente tendo fé que você vê a vitória. A vitória de uma alma humana. Jesus tinha alma humana que fez a oferenda de negar a si mesmo e conformar em tudo a sua vontade e a vontade do Pai. Nesta vitória nós somos salvos. E esta vitória que Pedro não está entendendo. Pedro está vendo a cruz de Jesus e está tendo horror da cruz. Quem corre da cruz mesmo? Ah, era Satanás, né? Correu como o diabo corre da cruz. Pedro, Jesus, começa a anunciar a cruz e Pedro tem horror. Jesus diz, Pedro, vai para trás de mim, me segue. E diz, e quem quiser me seguir, né? Porque Jesus diz isso com relação
no deserto, ele disse para o diabo, Hypage Sataná. Afasta-te, Satanás. Mas, para São Pedro, tem uma mudançazinha. Hypage opissumu. Atrás de mim. Por isso que ele vade retro. Atrás de. Opissumu. Vade retro, Satana. Aqui, vai para trás. Jesus não disse esse atrás de mim para o Satanás lá do deserto. Jesus não tem esperança nenhuma de Satanás começar a segui-lo. Mas para Pedro ele tem. Pedro, a tua alma carnal é inimiga. Tu estás seguindo a cabeça, o cérebro desordenado. Então, afasta-te para trás de mim, a alma que está se comportando como inimiga, Satanás. E ele diz aos discípulos, Eitis, se alguém, thelei, quer, opissumu elthen, ou seja, seguir atrás de mim, é a mesma palavra que ele usou para Pedro agorinha. Pedro, opissumu. Ó pessoal, se alguém quiser opissumu, tá? Pedro, atrás de mim. Pessoal, se alguém aí quiser vir atrás de mim, aparnessasto, negue, elton. É um imperativo aoristo. O aoristo é um tempo verbal que existe em grego, em português não existe, mas a ideia dele é que ele é indefinido. Quer dizer, um negócio que não tem começo, não tem fim, é indefinido. Ou seja, negue, mas sem prazo. Tá? Negue como estado permanente, sem limites. Tá? Apeiron, diriam os gregos, né? Um negócio sem limites. Então, negue para falar esse negócio de que é continuamente sem limites, São Lucas, lá no capítulo 9, quando ele fala isso aqui, ele ainda enfatiza. Katemeran, todo dia. O negócio é todo dia, porque não tem fim, não vai ter. Né? Então, negue a si mesmo. Essa é a primeira parte, isso é a quaresma. Ou seja, a quaresma que é o seguinte, para de fazer os caprichos do seu corpo, para de seguir os caprichos dessa criança mimada que está dentro de você, põe um limite aí, porque se você não puser um limite, isto vai destruir você mesmo, isto é desordenado. Então, faz muito bem. Qualquer pessoa que entenda, assim, minimamente, não precisa ser médico, que tenha estudado qualquer coisa de saúde humana, sabe que é bom por limites. Desintoxicar, o que é? Uma detox. Né? Põe limites na comida aí, tira toda essa porcariada, vai, se limpa. Põe limites. Nega o que o seu corpo está querendo. Está gostoso, mas ele está se prejudicando, está se envenenando, é veneninho. Pois bem, essa é a primeira parte. E, então, é a primeira parte da quaresma, é a primeira parte da vida também. Negar a si mesmo. Negar essa filáusia, negar esse amor desordenado por si. Mas só isso não basta. Porque qualquer um que tenha um pouco de experiência de vida religiosa sabe, você vai encontrar aquelas religiosas, aqueles religiosos super observantes, que você não sabe, quem é padre e já encontrou pessoas virtuosas assim, sabe muito bem que é que ouvir a confissão de uma criatura dessa. Você não sabe, assim,
Você não tem matéria para absorver. Não é? Você termina não tendo matéria para absorver. Então, irmã, irmão, arranja aí um pecado do passado, porque como a matéria da confissão é o pecado arrependido, não é o pecado sem absolver, é o pecado arrependido, arranja alguma coisa aí que você tenha feito aí cabeluda no passado, porque eu estou sem matéria aqui. São pessoas super virtuosas, mas também você vê claramente, fizeram tudo, negaram a si mesmas, negaram a si mesmos, não fizeram suas vontades, maceraram a própria carne, por assim dizer, né, de forma heróica, generosa e maravilhosa, mas, porém, contudo, todavia, o troço empacou e não vira santo de jeito nenhum. Você vê claramente que ainda tem ali um negocinho que não... Um santo não se comporta assim. Não tem pecado nenhum, mas está desordenado e a santidade não veio. O que é que faltou? É a segunda parte. Arato tonus tauron autu. Toma a tua cruz. E o que é a cruz? Veja, a cruz é algo que nos vem desde fora. Veja, abneget semetipsum quer dizer um troço que eu estou fazendo a mim mesmo. Em português completamente errado, mas divertido. Eu se autoneguei a mim mesmo comigo. Entendeu? Eu se neguei a mim. Então tá bom, você fez isso. Só que aí vem a cruz. E a cruz são os males físicos, os males morais, que me vêm desde fora, que me são causados, infligidos a mim. Eu não os escolhi. Eles me humilham. Tudo que eu pensei da minha vida religiosa, etc e tal, de repente está tudo caindo ao meu redor. Para onde irei, para onde fugirei, né? Toda a minha vida parece que desbarrancou tudo. Eu tinha um projeto porque eu ia fazer, evangelizar, acontecer, e a paróquia ia ser não sei o que, tal coisa e não sei o que, tudo errado. Porque eu me casei com a mulher certa, porque com o marido certo, porque nós pensamos, sonhamos juntos, não sei o que, etc. Tal, nasceu o primeiro filho. Nosso filho doente. Ou então, educamos o nosso filho, tudo deu tudo errado. Ou então alguém morre. Ou então vem a falência da empresa. Uma confusão no mercado, etc e tal, e pronto, perdi todos os meus clientes. Coisas que você não escolheu. Calúnias. Inventam uma coisa contra a sua empresa, contra você. Você, inocente, é denunciado no Ministério Público por fazer não sei o quê. Pois bem, aqui é o que eu queria dizer para vocês e essa é a finalidade deste programa. Meu irmão, minha irmã, quando você fez tudo certo e deu tudo errado, não pense que esta cruz está atrapalhando você. Você veio para isto. Esta é a tua cruz salvadora. Você veio para isto.
Estava tudo certo e apareceu aquela doença. Estava tudo certo. E teve aquele contratempo desastroso. Estava tudo certo e tudo veio abaixo. Nada disso está impedindo você de se unir a Cristo. Você veio para isto. Eu quero dizer isso para você. Existe uma cruz que Deus, na sua infinita bondade, sabedoria, doçura, mansidão, amor, ternura pelo ser humano, existe uma cruz que Ele pensou para mim desde toda a eternidade. Eu não a conheço, mas quando ela se revelar, saúde esta cruz salvadora, se incline diante da vontade bondosa de Deus e adore. Você veio para isso. Eis que venho para fazer a vossa vontade. Eis que eu venho. Carta aos Hebreus. Ao entrar no mundo, Cristo declara: eis que venho, ó Deus, para fazer tua vontade. Me deste um corpo. Por quê? Porque o Filho eterno não tem corpo, o Filho eterno não sofre, o Filho eterno não pode oferecer seu corpo em sacrifício, o Filho eterno não pode abraçar cruz, porque na Trindade não tem cruz. Me desculpe, von Balthasar, quanto você quiser, na Trindade não tem cruz. Na Trindade tem amor, mas cruz não. Isso aí é contradictio in terminis, esquece, não dá para falar um negócio desse. Na Trindade não tem cruz. Mas Deus, não podendo sofrer, se fez homem para poder sofrer. Fizeste para mim um corpo. Eis que venho. E Jesus, ao fazer isso, está nos ensinando a ser seres humanos, sermos homens. Eu vim para isto. Meus queridos, eu não sei que futuro, que dias são estes que Deus reservou para nós. Muitas dessas coisas já estão reveladas, porque já estão diante dos nossos olhos. Nós já estamos vendo. Eu estou com 52 anos. Eu estou vivendo coisas que eu nunca sonhei, no mais louco dos sonhos, na mais fantástica das imaginações, eu jamais pensaria que eu viveria coisas que eu estou vivendo e veria coisas que eu estou vendo na igreja e no mundo. Jamais suspeitei. Graças a Deus, Deus esconde de nós o futuro. Porque, assim, se quando eu era seminarista eu soubesse 1/10 daquilo que ia ser padre, né, eu não pedia ordenação. Acho que vocês casados também podem dizer a mesma coisa, né? Quem tem um pouquinho mais de tempo de casado, diz, ó, se eu soubesse o que era esse negócio, onde que eu fui amarrar minha égua, né? Normal. Mas eu não posso nem dizer que o pior está por vir. Eu não sei. Deus não me revelou. O pessoal diz, vai ficar muito pior, padre, vai ficar muito pior. Eu disse, não sei. Né? Tem tudo para ficar muito pior. Mas não sei se vai ficar muito pior. Está na mão de Deus. O fato é o seguinte, é que eu não sou o escritor dessa história. Ou seja, eu não sou o roteirista da vida. Deus é o roteirista. E, portanto, eu só sei de uma coisa. Deus me quer santo. E eu não sou santo ainda.
E eu sei de uma coisa que é inevitável. Por quê? Porque essa é a regra da vida dos santos. Existem exceções excepcionabilíssimas com 50 S's. Mas a regra é a cruz. Ou seja, os santos, uma vez que eles renegaram a si mesmos e começaram a viver uma vida de virtude e de obediência à vontade de Deus, de quaresma, negando a si mesmos, negando os seus caprichos, suas vontades, querendo obedecer a Deus, obedecendo, não somente obedecendo os mandamentos, né? Porque, claro, você precisa viver a pureza até a maior delicadeza de consciência. Você precisa viver, né? Deter os pecados de ira até a maior delicadeza de consciência. Claro, tudo isso. Você viver renegando a si mesmo, etc, etc. Mas, se não tiver cruz, você vai ficar entalado. Porque o que é a santidade? A santidade é a transformação, é a configuração em Cristo. E Jesus escolhe, ele como esposo, quer se unir à sua alma esposa. E assim como ele esposo, no leito nupcial da cruz, diz, eis o meu corpo que é dado, agora você precisa também corresponder, ele está te dando a graça. Olhe para isto, se alegre, quando a cruz se manifestar, se alegre. Você diz, não, padre, mas o senhor tem uma visão que Deus manda a cruz. A cruz que eu estou sofrendo, padre, é uma injustiça. Ah, sim, e a de Jesus foi uma justiça. Né? A de Jesus foi uma justiça. Olha que beleza. Pilatos tinha razão, cara. Só você que é um gênio para descobrir um troço desse. Pilatos estava certo, Herodes estava certo, Caifás, Anás, os soldados, todo mundo certo. Jesus errado, miserável, que tinha que morrer na cruz mesmo. Gente, é evidente que a cruz é uma injustiça. Mas é também evidente que ali tem um lado visível e um lado invisível. O lado visível é a injustiça, é o crime, é a desgraça, é o horror, é a derrota. E o lado invisível é a vontade vitoriosa de Deus. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que se entregou na cruz e me recebeu na luz. Até a morte Jesus foi obediente. Usque ad mortem, mortem autem crucis. Até a morte de cruz. Então, meu irmãozinho, quem que você é? Sacerdote? Bispo? Religiosa? Religioso? Leigo? Leiga? Solteiro? Casado? Viúvo? Qual que é o seu estado de vida? A cruz não está atrapalhando em nada. Sua união a Cristo. Você veio para isso. Você veio para ela. É luta. Não quer dizer que você precisa se entregar às injustiças. Não é isso que eu estou dizendo. Tem solução para a injustiça? Então, cara, luta aí e resolve. Mas é que tem cruzes que não tem saída. Tem coisas que você está encurralado e não tem o que fazer. E a experiência de impotência é exatamente essa. Você está com as mãos e os pés pregados na cruz. Você nada pode fazer fisicamente, mas você pode fazer espiritualmente, você pode abraçar a cruz. Você olha para o Cristo na cruz e você vê um homem lá, aparentemente a contragosto. Dentro de seu coração, uma alma que diz, eis que eu venho fazer
a vossa vontade. Se entrega. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Eis aí a lição da Quaresma, que não é da Quaresma, vocês entenderam, é da vida, né? Mas a igreja, mãe e mestra, bondosa, querida, ela sabe nos educar. Ah, não, a igreja não é dessas mães que mimam os seus filhos e que os perdem. Não. A mãe, igreja, é santa e bondosa educadora. Por isso, nos dá tantas graças, tantos mimos, tantos carinhos, tantas coisas lindas e boas, mas também nos nega. E diz, não, não pode, não vai, não é. Entra agora na Quaresma, vai, faz jejum, baixa esse lombo, faz alguma coisa. E quando então ela vai, como mãe bondosa, nos preparando e nos treinando para que um dia se apresente diante de nós a vontade do Pai. E quando a cruz se revela, eu estou pronto para dizer, eis que eu venho. Eu vim para isto. Eu não vim para mais nada. A cruz não está me atrapalhando. A cruz é a razão pela qual eu vim a este mundo. A cruz bondosa que o Pai eterno pensou para mim, no seu amor incomensurável e infinito. Que alegria sermos cristãos. Pois se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. E aí então você vai estar se preparando para tomar a sua cruz. Vai tomando a sua cruz, dia após dia. E me siga, para a glória do céu. Um verbo que é usado nestes evangelhos é o verbo acolitar, seguir Jesus. Quando eu vou celebrar missa e o acólito carrega na frente a cruz, na procissão, eu agradeço a Deus por ser católico e seguir a cruz, com um crucificado. É o mistério do acolitato, a acolutia, o seguimento de Jesus, a sequela Christi. Seguir Cristo. Seguir, e seguir, e seguir. Porque tem um céu maravilhoso esperando por nós. Vamos seguir o crucificado. É assim que nós seremos santificados. A carta aos Hebreus nos recorda, em virtude desta vontade, que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. Santificados. Santificados pela oferenda de Jesus na cruz. Uma feliz e santa Quaresma. Quaresma da vida inteira. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.